Você vai me ajudar aí? Por que todo mundo é humanoide, cara? Existe uma explicação? Alguém tem alguma ideia de por que todo mundo, todos os ETs são Não, não são humanoide? todos, tá? 80% dos casos é humanoide. É aquele tipo alfa baixinho, cabeçudo, com olho preto, tipo né? alfa, o que tipo isso quer alfa. dizer? Desculpa, Edson, é que eu sou a completamente... nomenclatura que se dá para seres que são avistados, que são esses baixinhos, esse aqui é cabeçudos. Esse de Varginha é um alfa? Não, esse seria um delta. Um delta? Um delta. Por quê? Peraí que eu vou chegar no delta. Tá. Vamos falar primeiro do alfa. O alfa é 80%. 15% dos casos são o beta. O que é o beta? É parecido com o ser humano. Se vestir um terno aí, entra na festa tranquilamente. Sério? Entendeu? Se botar um boné aí, uma roupa descolada, vai na balada, entendeu? Então, são seres bem parecidos conosco, os betas. Será que o Igor é um beta disfarçado? Vai saber, né? Eu sou um alfa. Eu sou um macho alfa. E aí, o que acontece? É 15% os betas. Depois você tem alfa, beta, o gama. O gama são seres com corpo coberto de pelos, robôs, são seres mais bizarros. E o delta... a gente já fala que é a criatura de Varginha, que é um tipo que não é tão comum, mas que já apareceu em alguns casos. E depois tem outros casos aí que são seres energéticos, né, que lembra até fantasma, essas coisas, né, porque são luz. Então, hologramas, também tem alguns casos aí de hologramas. Então, a tipologia de seres ela é bem variada, mas a maior parte é o alfa, tá? No caso Varginha... Mas todo mundo tem duas pernas, dois braços? Tem. Não tem um que tem uns tentáculos? Tem alguns casos assim, mas são bem raros. Esses são aqueles que você falou que são os diferentões? Delta, aí já é pra lá. É um percentual muito pequeno. Tá, a maioria tem um corpo parecido com o ser humano. Parecido com o ser humano. Faz sentido ser isso? Os caras serem parecidos com o ser humano? Beta, talvez. O beta teve alguns casos, por exemplo, em Belo Horizonte, que é o caso Sagrada Família, que foi no bairro de Sagrada Família. Na verdade, eles eram beta, mas eram altos, bem altos. Os caras achavam que era santo. E eles eram cíclopes, só tinham um olho. Entendeu? Tinham o capacete e tudo, mas só tinha um olho. É um caso clássico, foi pesquisado pela Força Aérea Brasileira também na época, na década de 60. 69, se não me falha a memória. Entendi. O que aconteceu nessa parada? Mas deixa eu só te falar de Varginha. Verdade, a gente tá falando de Varginha. A gente tá falando lá dos seres, né? Então a gente ia começar você ia começar a falar sobre Varginha, e eu chamei a atenção que todos eles me parecem ter, todos que eu já vi, me parecem ter duas pernas e dois braços e sei lá. Isso, então. No caso de Varginha, a gente teve aí não só uma criatura, foram várias que foram capturadas. Algumas capturadas com vida e outras mortas. Mas tudo parecido, será? Não. Um era assim, sem ter o corpo coberto de pelos, e outro tinha o corpo coberto de pelos. Então são claramente raças diferentes, sei lá? Não necessariamente, né? A gente até brinca, fala que era o Tony Ramos, né? Que o Tony Ramos, né, tem bastante eu sou peludo cabelo, né? e tal. Então, seja bastante o variável, formato aí Tony Ramos. Dentro da raça porque humana. os olhos vermelhos da criatura lá de Varginha, dessa peluda, era igual. Os calombinhos também que ele tinha na cabeça também era igual. Só o corpo que era coberto de pelos. Então a gente tem algumas variações. É que nem na raça terrestre, né? Tem um que é mais escuro, outro que é amarelo, outro que é branco, outro que é pele vermelha. Sim. Então tem, às vezes, dentro de uma mesma nave, a observação, por conta das testemunhas, de criaturas diferenciadas, mas que não necessariamente são de espécies diferentes. Qual que é o